Engenharia civil é um curso a considerar se você quer projetar pontes, barragens, estradas, túneis, edifícios, ferrovias, oleodutos e até mesmo alguns engenheiros civis trabalharão em estruturas de aeronaves ou espaçonaves e mais. Dependendo dos projetos e aspectos que deseja se envolver, você seguirá subcampos que podem levar a diferentes caminhos de carreira. Os principais subcampos sobre os quais vou falar e que você pode se aprofundar na faculdade são engenharia estrutural, geotécnica, recursos hídricos e transporte. Todos os engenheiros civis terão praticamente as mesmas aulas nos primeiros anos e aprenderão o básico dessas subdisciplinas. Então, talvez no terceiro, mas especialmente no último ano, eles terão muitas disciplinas eletivas no campo, ou talvez campos em que desejam se concentrar. Portanto, a engenharia estrutural é sobre calcular e compreender as forças, resistência e estabilidade dentro de uma estrutura. Pode ser uma ponte, um arranha-céu, um marco, ou até mesmo uma nave espacial ou aeronave. Lembre-se, essas estruturas são pesadas e devem suportar seu peso para evitar desabamento. Agora, este subcampo é o que mais exige matemática e tem muita física. Todos os engenheiros civis terão uma aula de estática, sobre forças e sistemas estáticos. Em física básica, você pode ter resolvido um problema de estática, onde deve estar o suporte para que o sistema esteja equilibrado e não se mova. Você somou todas as forças que resultaram em zero e todos os torques que resultaram em zero, e isso é o básico da estática. Portanto, ao analisar as forças em uma ponte ou treliça, os mesmos princípios se aplicam, porém com mais elementos envolvidos. O peso, ilustrado em azul, é direto para baixo. Embora as vigas exerçam forças umas nas outras, a soma é nula, assim como a soma dos torques, já que a ponte está estática. E é claro que é ainda mais complicado do que isso, mas se você gosta desse tipo de física básica que vê acima, provavelmente gostará da estática e física que vê na engenharia estrutural. Então, isso é apenas uma breve explicação, mas vamos examinar algumas das aulas que eles teriam. Uma aula que seria importante para os alunos de estruturas é uma aula de concreto armado. Em estruturas de concreto, eles reforçam colocando vigas de aço no concreto. Antes da conclusão da obra, as vigas invisíveis agora eram visíveis. Ou você pode ver muitas delas nessas colunas inacabadas. Então, por que eles fazem isso? Porque o concreto não é bom o suficiente. Bem, o concreto sozinho, uma vez endurecido, tem baixa resistência à tração, ou seja, não lida muito bem com a tração. No entanto, ele lida bem com a compressão. Mas para contrabalançar essa baixa resistência à tração, eles adicionam vigas de aço e despejam concreto molhado que endurece ao redor delas. E então, essas vigas de aço têm alta resistência à tração para contrabalançar esses tipos de forças na estrutura. Então, em um laboratório para esta aula, você pode construir a armadura de aço ou as hastes de reforço de aço, despejar o concreto molhado sobre elas, depois que secar, usar uma máquina que segura a viga em ambos os lados, então aplicar forças no meio e continuar aumentando a força até que a viga quebre ou rache e comece a se desfazer. Essa força aplicada é enviada para um computador que nos informa a carga na viga, para que possamos coletar os dados e obter as propriedades de que precisamos. Você pode optar por dinâmica estrutural como eletiva. Dinâmica é sobre sistemas em movimento, diferente da estática. Então esta é uma das poucas aulas onde o movimento está incluído. Então, seja vento ou um terremoto que sacode um prédio, você precisa saber como esse movimento afetará a própria estrutura e todas as forças dentro dela. Já apresentei essa animação, especialmente para engenheiros mecânicos, pois é um sistema vibratório passível de análise. Porém, engenheiros civis também podem participar. Eles devem assegurar que seus projetos resistam a qualquer movimento que a estrutura possa enfrentar. Você poderia fazer uma disciplina eletiva sobre análise sísmica, que é especificamente sobre calcular as respostas de uma estrutura a um terremoto. Ou uma aula sobre engenharia de pontes, abordando pontes rodoviárias, materiais usados, distribuição de cargas e a distribuição de forças na estrutura. Mecânica dos materiais, como torcer e dobrar uma viga ou coluna, faz com que ela se torne internamente estressada. Design de estruturas de madeira, que é sobre analisar propriedades e forças dentro de estruturas de madeira e muito mais. Mesmo optando por engenharia estrutural, você ainda terá a oportunidade de fazer aulas distintas dos demais alunos da área. É um campo de estudo vasto, mas espero que você já tenha captado a ideia. Muita física nesta disciplina, mas principalmente estática ou forças e estruturas sem movimento. Na prática, esses engenheiros normalmente usam computadores e softwares em seus projetos, que realizam cálculos avançados para identificar as forças em toda a estrutura, como visto em um prédio de escritórios e seus componentes. Você ainda pode precisar fazer cálculos manualmente,
mas a maioria da análise rigorosa aprendida na escola será realizada pelo software. Agora vamos passar para a engenharia geotécnica, e você já verá como essas disciplinas são diferentes. Os engenheiros geotécnicos se preocupam com o comportamento de materiais terrestres, como rocha e solo, mas o foco principal é o solo. Pode parecer estranho, mas verá a importância. O engenheiro estrutural pode fazer tudo certo para garantir que o edifício ficará de pé, mas se o engenheiro geotécnico errar e você colocar uma estrutura em solo que não pode suportá-la, ou que é irregular, o edifício pode cair, afundar no chão ou até mesmo inclinar para um lado, provavelmente o mais famoso sendo a Torre Inclinada de Pisa, que foi resultado de problemas de solo. Assim, eles também devem considerar a fundação das estruturas projetadas, se rasa ou profunda. Você pode não perceber, mas nossas casas e todos os edifícios que você vê têm fundações que vão abaixo da terra para manter a estrutura o mais estável possível, transferindo o peso da estrutura para a terra. Os engenheiros geotécnicos dependem de testes. Então, um laboratório comum na faculdade é sair em turma, coletar amostras de solo ao redor da universidade e levá-las para o laboratório. Você teria que classificá-lo, é areia, cascalho, argila, etc. Existem muitos tipos de solo e você pode ter que olhar para o tamanho do grão, ou como ele reage à água. Você determina seu teor de água analisando a amostra que será composta por um solo sólido, água e ar de diferentes massas e volumes. Mas o mais importante é que você medirá como o solo reagirá ao carregamento mecânico ou a diferentes forças atuando sobre ele. Então você pode realizar um teste triaxial, por exemplo. Muito complicado para explicar neste vídeo, mas essencialmente você coloca o solo em uma área fechada e aplica uma força ou carga no topo que pressiona o solo. Então, sensores de pressão medem a pressão em diferentes pontos para ver como o solo está sendo afetado. Se você imaginar uma amostra quadrada de solo e adicionar uma força no topo, o solo pode falhar ao longo de algum plano fraco. Basicamente, o peso supera o atrito que mantém as partículas do solo unidas e o solo começará a deslizar, o que é conhecido como falha por cisalhamento. Sua capacidade de resistir a isso é conhecida como resistência ao cisalhamento, que é uma das coisas que o teste triaxial à esquerda testa. Isso nos conduz ao que poderia ser uma carreira em engenharia geotécnica. Você pode ser a pessoa que vai ao campo, onde uma estrutura será construída e coleta amostras de solo em toda a área para testes. Ou você poderia fazer testes no campo. Um dos testes mais usados atualmente neste campo é o teste de penetração de cone, onde um grande caminhão vai ao campo que tem todo esse equipamento nele. E um cone é empurrado para o solo e a pressão será monitorada por um computador no caminhão conforme ele se move pelo solo para a terra. Com base na pressão, você pode analisar as propriedades mecânicas do solo. Talvez você possa atuar em um laboratório fazendo testes no solo coletado, como no teste triaxial que mostrei. Ou talvez você possa trabalhar no computador e inserir os diferentes tipos de solo das várias localizações no local, para que possa digitalmente traçar a área em que a estrutura irá repousar. Então você poderia estar no campo, no laboratório ou no computador. Suas aulas escolhidas poderiam incluir engenharia geotécnica de terremotos, que seria como aprender o comportamento dinâmico do solo, ao contrário da própria estrutura, após a análise de estabilidade e projeto seguro de estruturas em encostas. Um exemplo seria uma barragem de aterro. Análise de fundações profundas onde a estrutura vai fundo na terra, para um suporte mais forte, como para arranha-céus. E claro, existem muitas outras classes. Agora, para a engenharia de recursos hídricos. Isso é sobre o design de sistemas para gestão de recursos hídricos. Eles podem trabalhar em uma estação de tratamento de água, projetando barragens, tubulações e canais. Você pode precisar projetar um sistema de drenagem para grandes tempestades, para onde toda a água vai e como você vai levá-la ao oceano de maneira eficiente. Ou você poderia projetar um canal que é uma via de água artificial para transportar água para irrigação, ou pode ser usado para navios e barcos. Você poderia projetar um bueiro para fazer a água fluir sob uma estrada, trilha ou outro obstáculo. As aulas eletivas disponíveis incluem hidráulica costeira, ensinando sobre propagação de ondas oceânicas, dutos submersos e muros de contenção para proteção residencial, entre outros. Ou hidráulica de canal aberto, que é sobre o fluxo de fluidos em um canal aberto, ao contrário de um canal fechado ou oleoduto. E por último, a engenharia de transporte. Refere-se ao transporte seguro e eficaz de pessoas e mercadorias. São esses engenheiros que projetam ruas, estradas, rodovias, ferrovias, sistemas de transporte público e até aeroportos. Portanto, talvez esse engenheiro precise avaliar a demanda de um novo desenvolvimento.
Seja um novo estádio na sua cidade, até uma nova mercearia em uma nova localização. Isso vai causar novos tipos de tráfego em toda a área. Os engenheiros tentariam otimizar como o novo desenvolvimento impacta o tráfego existente. Iriam examinar dados de locais similares para entender seu tráfego e tentar melhorias. Poderia ser algo simples, como adicionar uma parada de ônibus na área próxima, até expandir a via para permitir mais tráfego. Eles poderiam trabalhar na geometria da via, como qual deve ser o raio de curvatura de uma rampa de saída para um carro a 55 milhas por hora, para que os pneus não derrapem. Se estiverem subindo uma ladeira, o motorista precisa ver à frente para parar diante de um obstáculo repentino. Ou como devem ser as seções transversais de uma autoestrada para as faixas e os acostamentos acomodarem a quantidade de tráfego esperada. Ou suponha que um entroncamento rodoviário está em projeto. Um engenheiro estrutural tornaria estável e projetaria a própria estrutura, mas o engenheiro de transporte determinaria talvez quantas faixas são necessárias para o entroncamento com base no tráfego, ou como a fusão deve acontecer para maximizar a segurança. Eles garantem que o layout seja projetado para maximizar o fluxo de tráfego e a segurança, em vez da física da própria estrutura. Esses engenheiros frequentemente avaliam melhorias possíveis para o transporte urbano, ao invés de projetar algo totalmente novo. Provavelmente não foram feitas muitas novas rodovias em sua cidade recentemente, mas houve várias construções, como adição de faixas expressas ou ciclovias. Então eles podem não criar um novo sistema de transporte de ônibus, mas podem otimizar o existente. Possivelmente, eles coletam dados como o número de passageiros, tempo de rota do ônibus, tempo de espera dos usuários, etc., para otimizar a rota e o número de paradas. Sua carreira provavelmente envolverá muito trabalho no computador. Pode ser necessário criar um layout da nova faixa, ponte de saída ou qualquer projeto no AutoCAD software essencial para engenheiros civis. Você poderia usar software para analisar e simular tráfego. Você poderia traçar a estrada de uma cidade, usar dados de tráfego coletados em diferentes horários e simular novas adições. Como poderia adicionar um semáforo e ver o novo tráfego? Ou você pode alterar um semáforo para ficar verde por mais segundos e ver o impacto no tráfego dessas ruas. E apenas note que esta não é uma área muito pesada em matemática. Provavelmente é a menos intensiva em matemática dentre as 4 subdisciplinas que mencionei. É mais sobre pegar dados e analisá-los. Mesmo discutindo o raio de curvatura e a velocidade necessária, você não usará o coeficiente de atrito nem fará física de movimento circular. Você usa equações mais simples para obter o necessário. Agora, essas são todas as principais subdisciplinas desta área. Mas há alguns pensamentos finais que eu quero incluir. Se você está observando tudo e se interessa mais pelo lado artístico de projetos de construção, então a arquitetura é ideal para você. Arquitetos lidam com plantas baixas, preocupações espaciais, forma e design de edifícios. Eles precisam ter uma compreensão de estruturas e física, mas não tanto quanto um engenheiro estrutural. Eles entregariam seu projeto ao engenheiro estrutural, que realmente garantiria que toda a estrutura pudesse se sustentar. E eles lidariam com mais do trabalho técnico. Então, se você quer ser aquele que coloca o capacete e faz todo o trabalho prático com as máquinas e constrói fisicamente as estruturas, então a construção será melhor para você. Mas então, na gestão de construção, você ainda pode conseguir um emprego como engenheiro civil. Empresas de construção contratam engenheiros civis por causa de sua formação técnica. A construção é a parte prática, mas a gestão de construção é mais sobre orientar a construção, montar cronogramas, orçamentos e descobrir como todas as peças se encaixarão. E de acordo com o Bureau de Estatísticas do Trabalho, o salário médio e o número de empregos nos Estados Unidos para essas 3 áreas são todos bastante bons. Claro que esses são apenas médias por enquanto, mas esperamos que isso lhe dê uma boa ideia do que você pode esperar. Se gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam e até a próxima!